No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, quinta-feira, 25 de fevereiro. Em sessão extraordinária na Câmara, Marinui toma posse e é o novo prefeito de Atibaia. Chuva não dá trégua e provoca mais alagamentos na quarta-feira à tarde em Atibaia e os moradores do Jardim Brasil se manifestam. No boletim policial, idosa de 82 anos é morta em assalto à sua casa em Bragança Paulista. No futebol, o Bragantino perde em Mirassol e o Atibaia é goleado em Indaiatuba. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. O então vice-prefeito Marinui do PROS tomou posse na tarde de quarta-feira e agora é o novo prefeito de Atibaia. Marinui assume no lugar de Saulo Pedroso de Souza, do PSB, afastado do cargo pela Justiça, acusado de crime de responsabilidade fiscal. Em nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Atibaia, foi informado que Saulo foi notificado na noite de segunda-feira, mas aguarda confiante a resposta do recurso de forma a reverter a decisão. A sessão extraordinária na Câmara atrasou 30 minutos por causa da chuva e durou cerca de 25 minutos. O cerimonial foi aberto pelo chefe do Departamento de Comunicação da Câmara, Alessandro Sabella, que passou a palavra ao presidente da casa, o Dr. Edson Bento Leite. O novo prefeito foi empossado e fez um breve discurso dizendo que tem um compromisso com a cidade. Estamos hoje nesta casa para dar continuidade aos compromissos que temos com a população de Atibaia. Por hora do destino, estou assumindo a prefeitura. E com fé, coragem e realmente com minha dedicação ao trabalho, sem dúvida nenhuma, eu farei com que Atibaia continue crescendo o que está crescendo. Meu muito obrigado. Com 62 anos, Marinui começou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador, sendo reeleito em 1996. Em 2000, assumiu o cargo de vice-prefeito pela primeira vez na gestão do então prefeito Beto Trícoli, do PV. Em 2003, também foi secretário de Agricultura e Abastecimento do município. Depois das enchentes do final de semana em Atibaia, uma reunião aconteceu terça-feira na Câmara para debater possíveis soluções ao problema. Na terça-feira à noite, a Câmara recebeu os moradores do Jardim Brasil, bairro mais afetado pelas enchentes. Depoimentos, histórias sobre dificuldades e perdas e queixas quanto à atenção do poder público marcaram as falas dos moradores. Compareceram o chefe do gabinete da Prefeitura, Dr. Luiz Benedito Roberto Torricelli, e o coordenador de Relações Institucionais, André Agatti, e se colocaram à disposição dos moradores para encontros em que serão discutidos o que foi feito e o que poderá ser feito como prevenção às enchentes, como a participação de outros setores da administração, como as secretarias de infraestrutura, urbanismo, jurídico e desenvolvimento social. A construção de muro de contenção e de nova galeria de águas pluviais está na pauta desses encontros. Os representantes da Prefeitura anunciaram que o jurídico do Executivo estuda medidas em benefício dos moradores atingidos pelas inundações, como isenção do IPTU, taxa mínima de água e indenizações. E nesta quarta-feira a chuva não deu trégua e cenas de alagamentos mais uma vez tomaram as ruas de Atibaia. No Jardim Brasil, a população se manifestou. O córrego do Piqueri, na rua Adolfo André, voltou a transbordar e causar transtornos para quem mora ou trabalha ali próximo ou passa pelo caminho. O local é o mesmo onde uma família com 3 pessoas morreram no último domingo depois de serem arrastadas pela enxurrada dentro de um carro. No Jardim do Lago, motoristas arriscaram em pôr o veículo na água que transbordou. O Jardim Brasil mais uma vez sofreu com a forte chuva e os moradores protestaram
ação contra a prefeitura. Os manifestantes atearam fogo em objetos e interditaram as duas pistas da Avenida Jerônimo de Camargo. O pedido da população é para que seja feito um sistema de escoamento que não permita o acúmulo de água num pequeno espaço de tempo. Ainda na noite de quarta-feira, um pouco depois de tomar posse na Câmara, o prefeito Marinui do PROS foi ao local para conversar com os moradores. A Prefeitura de Atibaia, através do Facebook, divulgou uma nota dizendo que está atendendo a população dos bairros atingidos na busca de amenizar os danos causados pela tempestade. Conforme o combinado com a população, o prefeito voltou ao Jardim Brasil na manhã desta quinta-feira para acompanhar os trabalhos de limpeza e assistência aos moradores. A gente vai dar prioridade nos locais que realmente está numa situação de calamidade mesmo. E daí a gente vai tentar solucionar o problema de uma forma ou outra, né, onde juridicamente a gente pode fazer perante a lei, né? E eu acho que um estudo, a gente já está fazendo um estudo para tentar resolver esse problema, mas com certeza, dentro de breve, pelo menos as famílias, a gente vai ter que fazer alguma coisa urgente. O dever do político é daí, né? Do prefeito é ver realmente local por local e tentar resolver dentro da possibilidade, principalmente na parte financeira. Também em nota divulgada nas redes sociais, os moradores do Jardim Brasil que já cogitavam a criação de uma associação do bairro, agora com mais uma enchente, pretendem criá-la, e as discussões sobre as obras necessárias estavam previstas para acontecer já nesta quinta, às 7 da noite, no estacionamento de uma indústria na rua Professor Domingos Mateus. Um abaixo-assinado deve ser feito também para a criação da associação e as reivindicações de melhorias para o Jardim Brasil. Uma idosa de 82 anos de idade foi morta em assalto à sua casa na madrugada de quarta-feira em Bragança. Confira as informações. O crime foi no bairro do Matadouro, na rua Cândido Moraes Leme. A mulher foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo a Polícia Civil, o homem teria entrado pelo forro do quarto da idosa, que ao vê-lo teria gritado, e o homem a matou com pancadas na cabeça. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos que ouviram os gritos da vítima. Ao perceber a presença da polícia, o homem se escondeu embaixo de alguns panos e só foi encontrado 2 horas depois do crime durante a perícia da Polícia Civil. O homem de 56 anos já tinha passagens pela polícia e foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a cadeia de Piracaia. O caso do terreno da Vila Bianchi, comprado pela Prefeitura de Bragança Paulista na administração anterior à atual, teve uma decisão definida pela Justiça. Da compra do terreno na Vila Bianchi, no mandato do prefeito João Afonso Solis, a Justiça negou improcedente essa acusação, né? Aqui em Bragança Paulista, em 2013, saiu uma sentença já sendo improcedente, que não havia superfaturamento pela peritagem que foi feita pelos peritos judiciais nomeados aqui pelo juiz de Bragança Paulista. E agora foi até São Paulo, no TJ, onde também saiu no último dia 15, na última segunda-feira, por 3-0 dos desembargadores da 4ª Câmara de Direito Público, também extinguindo a ação e não aceitando o recurso. Explique melhor, como é que foi essa compra desse terreno lá no bairro da Vila Bianchi? Olha, em 2006 havia uma necessidade muito grande da Vila Bianchi ter uma escola. As crianças na época estudavam na igreja de São Benedito, onde o padre cedeu de uma forma até, eu digo assim, com carinho, para que as crianças tivessem um espaço, algumas salas de aula. E o espaço era muito pequeno e as condições do prédio também. Então havia uma necessidade da compra de um imóvel, de um terreno para a construção de uma escola. E apareceu essa área, são 18 mil metros de área, que fica ali na rua Aquiles Bianchi, com a Imigrantes. É um terreno nobre, eu digo isso porque quem conhece aquela região lá onde tem o supermercado Big Plus, é uma área muito bonita. E nós compramos essa área. Logo após a compra disso e feita a licitação para a construção de centro educacional, seria uma cidade estudantil.
O então ex-prefeito Jesus Cedide entrou com uma ação popular, alegando que o terreno estava superfaturado. E aí foi parado tudo, foi parada a obra, foi paralisado tudo e foi rolando na justiça. E agora, graças a Deus, saiu e dizendo aí que o próprio valor aferido pelos peritos judiciais, voltando no tempo de 2006, o terreno já valia 2.580.000. E o próprio perito judicial que o Jesus indicou também avaliou em 1.610.000. Então você veja que não havia nada. Quem perdeu com isso foi a comunidade da Vila Bianchi, que não teve esse centro educacional. O terreno está até hoje abandonado lá e realmente é uma coisa que a gente fica triste com isso. E quem perdeu foi toda aquela região da Vila Bianchi, Cedro, Santa Lúcia, Fraternidade, Popó, toda aquela região que perderam a oportunidade de ter um centro educacional. O valor que foi gasto na compra pela prefeitura desse terreno foi de R$ 1.270.000. Isso, R$ 1.270.000 por avaliação, tanto dos peritos da prefeitura, que nós tínhamos, os engenheiros fizeram a avaliação disso, e também tinham várias imobiliárias que deram a cotação do preço do metro quadrado. 18.000 metros quadrados, você divide por R$ 1.270.000, dá em torno de 60 e poucos reais o metro quadrado. E agora você aguarda uma decisão da Justiça referente às contas que foram rejeitadas devido a esse caso do terreno na Vila Bianchi? Justamente, o Tribunal de Contas, no ano seguinte, não contabilizou esse dinheiro da compra do terreno e nem da execução dessa obra, que é um dinheiro que estava reservado no orçamento. E com isso não deu os 25% na aplicação da educação das contas de 2008. E aí a Câmara Municipal acabou rejeitando e agora vou entrar com recurso no TJ em São Paulo, alegando que não houve a má-fé ou dolo ou a intenção da questão da improbidade administrativa de não ter aplicado os 25% da educação. Eu fui impedido por uma força maior, que no caso foi a Justiça, que entrou com a liminar, mandou suspender a obra até que se levantasse o valor e se apurasse se haveria ou não o superfaturamento. A seguir no AJ, 21ª Caminhada de Bragança ao Santuário de Nossa Senhora em Pedra Bela está chegando. E ainda, confira a previsão do tempo para toda a região. Não saia daí, é daqui a pouco.